Tem um trecho de uma música que fala assim: família é aquecer e não incendiar. Família é acolher e não sentenciar. Família é amor, família é trabalho. Espera, família é amar. E é nesse tom, né, nessa abordagem, à luz da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, que a gente vai conversar sobre um tema tão importante e tão presente, né, na nossa realidade, que é essa relação familiar, que é o perdão, né, que nós temos naturalmente aí, somos pessoas diferentes, né, e temos algumas divergências, temos algumas questões dentro da família, que a gente fala família, qualquer configuração, né? O núcleo mais próximo ali, pais, mães, tios, avós, ou aquele mais estendido também, primos, enfim, em toda a sua extensão. E para a gente lembrar, né, sobre essa questão da família, do perdão, lembrar rapidamente de uma parábola que Jesus contou, que é uma sequência, na verdade, né? Jesus conta a primeira parábola da dracma perdida, logo em seguida conta da ovelha perdida e, por fim, conta essa parábola que você já conhece, que é dos 2 filhos ou do filho pródigo, em que o filho mais novo, ele fala para o seu pai: pai, me dá minha parte na herança, que eu quero explorar o mundo, eu quero sair e aproveitar a vida. E lembrando que Jesus está contando essa história, né? Então tem toda uma expectativa naquela cultura, naquela região, onde as pessoas estão ouvindo. Então quem está ouvindo, a expectativa era qual? O pai fala: não, eu estou vivo, você não tem direito a nada. E na verdade até o pai poderia expulsar aquele filho de casa por ter tido essa ousadia, né? Por ter tido essa ideia de pedir herança. Mas não é isso que acontece na parábola. Na parábola o filho pede e o pai fala: tá bom, meu filho. Ele dá uma quantidade lá em dinheiro e o filho então sai para explorar o mundo, sai ali para curtir a vida. E seguindo a história, esse filho mais novo era um filho imaturo, era um filho ainda que não tinha a compreensão das necessidades da vida, ele não pensava no futuro. Então ele apenas vai usufruindo, vai ali gozando, vai aproveitando, com coisas que não agregam, ele não pensa no amanhã, ele simplesmente vai gastando com festas, com coisas que não acrescentam. Está rodeado de pessoas ali naquele momento em que ele está se divertindo, que ele está aproveitando, e quando acaba aquele recurso, ele não tinha ali um ofício ainda, não tinha ali um trabalho, não tinha nada planejado, ele fica perdido. Então ele começa a pedir ajuda. Ninguém que estava ali ao seu lado estende a mão, ninguém auxilia. E chega um momento em que ele começa a trabalhar num local para alimentar os porcos. Então tem todo um contexto da cultura judaica em que o porco era considerado um animal impuro. Então para aquela cultura, para aquela época histórica, esse animal era impuro. Então quando você está próximo de alguém que é considerado impuro, né, com pessoas ali consideradas também impuras, você poderia se contaminar, principalmente no momento da alimentação. Porque tem a crença, né, ali judaica daquela época, naquele período, em que o momento da alimentação era muito sagrado. Então tinham todo um série de rituais para você se preparar para se alimentar. E estar perto de alguém que era impuro era algo muito perigoso. Quanto mais o porco e quanto mais você pensar em se alimentar da lavagem do porco. Que foi o que aconteceu com o filho mais novo. Ele estava desesperado, com fome. Aí ele falou: não tenho o que comer, estou cuidando de porcos. Ele pensou aí em se alimentar da lavagem deles. Mas nesse momento, ele lembra da casa do pai. Fala: nossa, mas na casa de meu pai, os empregados, os servos, eles são bem tratados. Eles têm o que comer, eles têm o que beber, têm uma roupa limpa, lugar para habitar, né, para se recolher. Nossa, eu vou então voltar para a casa do meu pai e implorar, e pedir assim, encarecidamente que ele me acolha não como filho mais, mas como servo, como empregado. Então ele vai e retorna. E nesse retorno desse filho mais novo, lembrando que na casa tinha o pai e o filho mais velho, né? Estavam ali vivendo normalmente. E quando ele retorna, Jesus conta que o pai, quando avista esse filho mais novo, de longe, ele vai ao seu encontro. E ele fala que esse ancião, esse pai, ele corre em direção ao filho mais novo.
E aí tem um contexto, né, que o Haroldo Dutra, que é um estudioso do judaísmo, do espiritismo, ele coloca que nessa cultura o ancião ele não corria. O andar era algo muito importante, demonstrava honra, respeito. Então era um andar vagaroso, um andar ali muito medido. Então, quando Jesus fala que esse pai ele correu em direção ao filho, ele dá um recado muito forte, muito significativo. E as pessoas também não esperam, que ele está ali realmente acolhendo o filho. E ele chega até o seu filho e o abraça e o beija repetidamente. E o gesto de beijar repetidamente já tinha um significado importante, que era do perdão àquele filho, para as pessoas que estavam em volta. Por quê? Naquela época, tinha uma questão de comunidade muito forte, então as pessoas dependiam umas das outras, né? Eram aldeias muito pequenas. Então, não só o pai teria que perdoar, como as pessoas estavam ali no entorno, os vizinhos, né, as pessoas próximas. Então o pai, quando faz esse gesto de beijar várias vezes, fala, olha, meu filho está perdoado. Só que ele não faz só isso, ele fala, não, mate então o boi, o maior boi, o boi cevado, né, o boi ali abastado, para a gente fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Meu filho poderia estar morto e agora está aqui conosco vivo. Então ele dá um recado, fala, olha, eu perdoo ele e vocês também já têm essa compensação pela humilhação que esse meu filho fez que vocês passarem, né, de abandonar o lar, que agora vamos fazer uma grande festa. Então Jesus coloca essa questão assim, fantástica. E a parábola não para por aí, porque tem um filho mais velho. A gente esquece, né, que às vezes tem um filho mais velho que estava trabalhando. Imagina, você trabalha lá na fazenda, trabalha com seu pai, foi trabalhar normalmente. Quando você volta, você vê uma festa em casa. Não está sabendo de nada, mas o que acontece? Ele questiona um empregado, um servo, o que está acontecendo? Festa, o que houve? Olha, seu irmão estava perdido, estava sumido, a gente achou que estava morto, voltou, está vivo, ele está bem. Qual que é a expectativa, né, que a gente está ouvindo a parábola? Que o filho o mais velho fique feliz, satisfeito. Nossa, meu irmão está vivo, está bem, voltou. Mas não é isso que acontece. Jesus coloca uma outra lição muito importante. Esse filho mais velho ele questiona o pai. Ele questiona a autoridade do pai, que também era algo muito era impensável, né? Ele na frente de todos questiona a autoridade. Fala, olha, mas esse seu filho aí que gastou o dinheiro, que fez tudo que não devia, volta e você dá uma festa. E eu estou aqui o tempo todo, você não faz nada por mim, né? Você não dá nem um cabrito para eu brindar com os meus amigos. Então ele demonstra ali muito egoísmo. Meu irmão, numa lição, fala sobre isso, né? Fala que, acho que é o filho egoísta, se não me engano o título. Ele fala dessa questão. Olha, é difícil falar, né? Quem estava ali mais certo ou mais errado. Mas o fato do filho mais velho que estava mais próximo ao pai, que tinha ali o acesso pleno, demonstra ali uma ingratidão muito grande, né? Que é esse filho egoísta. Porque ele tinha a companhia do pai, ele tinha o amor ao todo tempo, né? E ao invés de ficar feliz com o retorno do irmão, ele faz o contrário. Então, Jesus coloca essas duas lições, né? Da imaturidade, da insensatez e do egoísmo. Tudo no contexto familiar. Só que esse pai, ele não é qualquer pai, é um pai justo, bom, amoroso, misericordioso, né? Que a gente vê essa representação do Criador, que é um pai perfeito. Então, esse é o contexto todo que a gente vai conversar hoje sobre relações familiares e o perdão. Né? Que não é uma coisa fácil, né? Se fosse fácil, a gente nem estaria conversando aqui, nem teria necessidade. Mas é importante. É importante. Vamos passar. Estava funcionando agora mesmo. E logo depois, no Evangelho, eu testei agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala dessa questão dos laços, né? Porque a gente tem muito a ideia de que os laços... Vamos numa moda antiga, então. Quando a gente fala sobre essa questão dos laços familiares, Joana de Andes no livro SOS Família, que na verdade o livro ele são vários espíritos, né? Mas a maioria das lições é de Joana de Andes. Então ela fala que a vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias e programação que objetiva a família universal.
Então, é essa questão. No próprio livro dos Espíritos fala também que é a família que a gente está hoje, né? Que a gente está aqui nessa encarnação, seja a família consanguínea ou a família do coração, é oportunidade para a gente treinar, para a gente se desenvolver para a verdadeira família, que é a família universal. O que é a família universal? Somos todos nós, seres encarnados e desencarnados, como verdadeiros irmãos, com filhos do mesmo pai, independente ali do momento espiritual, do grau moral espiritual que a gente se encontra, né? Que é o grande desafio. Né? A pessoa que aparentemente a gente nunca viu, a gente realmente reconhecer como irmão. É um desafio, mas é um desafio possível, é necessário, né? E é constante, que a gente tem que buscar. Né? E lá no Livro dos Espíritos, tem muitas perguntas, é bem interessante falando sobre essa questão da família, né? do casamento como instituição família. E na 774, pergunta ali qual que seria a finalidade, o objetivo da família. E os Espíritos respondem: quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Reforçando, né, que o Joana de Ângeles falou ali, que é um laboratório, é a oportunidade para desenvolver a nossa capacidade de amar. Mas de amar como irmão, esse irmão perfeito, né, esse irmão que Jesus coloca como exemplo, que vive esse exemplo. Esse irmão que ama verdadeiramente, independente, né, da característica, independente das escolhas, da ideologia, enfim, independente de qualquer questão. Que é um desafio, né? Que nós temos ali erros e acertos, como espíritos ainda em progresso, espíritos imperfeitos. Mas que é um bom treinamento, né? E até o Haroldo brinca, ele fala numa palestra, que aquele ser, ele fala do marido da esposa, mas a gente pode usar qualquer outro familiar, que é o personal trainer da paciência. Por quê? Aquela pessoa que você está ali convivendo no dia a dia e que fala alguma coisa que te incomoda e de repente você retruca ali também uma coisa que deixa desconfortável e você vai exercitando a paciência no seu cotidiano, no seu dia a dia, para você não mais revidar, né? Primeiro no próprio pensamento, depois ele evitando ali de expor esse pensamento. E na 775, pergunta, né, o Kardec pergunta se acabasse na instituição família, se acabasse essa formação da família, o que aconteceria com a humanidade, né? E os espíritos respondem: uma recrudescência, né, um fortalecimento, um crescimento do egoísmo, que é esse exemplo que a gente está vendo, né? Porque é na família ali, independente da configuração dela, mas é só avô e o neto, é a família. É só um casal, é a família. É só o pai e o filho, é a família. Então, a família é a oportunidade de desenvolver a humildade, de desenvolver essas habilidades, essas virtudes, né, necessárias no verdadeiro cristão. E por isso também entra o perdão, né? Porque, na verdade, o perdão ele vem só depois de alguma relação que a gente tem, né? Você não pensa assim no perdão, normalmente é uma pessoa que você nunca viu na vida e tal, porque você não tem um vínculo ali realmente de convivência, não tem um vínculo, né, pelo menos nessa encarnação. Mas quando você já tem um relacionamento, quando você gera uma expectativa e tem uma decepção, tem uma frustração, tem alguma questão ali que teve uma dissidência, aí gera mágoa, gera rancor, gera todas essas questões que clamam pelo perdão, né? Mas é interessante que no Céu e Inferno, eles esclarecem sobre essa questão do perdão, é bem interessante, a gente vai falar mais à frente, que é um pouco diferente da crença popular, né? O perdão sob a visão do espiritismo. E o André Moreira, nesse livro que fala sobre essa questão do autoconhecimento, do cura e autocura, uma visão médico espírita, ele fala sobre esse pensamento comum. Normalmente, se você perguntar assim, no dia a dia, as pessoas, né, no cotidiano, o que é perdão? É o esquecimento, submissão, covardia, permitir que o outro pise em nós. Não, são ideias do senso comum que normalmente você coloca, hein, que são bem diferentes do que o espiritismo traz para a gente. E muitas vezes a pessoa, não, mas você vai perdoar, você está com a razão, você tem, né, o direito de falar, de fazer aquilo outro, e sempre coloca como algo de fragilidade, né, de ruim, negativo. De forma didática, achei fácil de entender, né? O André ele classifica
para a gente entender esse processo em 3 pontos o perdão. Traz como decisão, atitude e o processo em si. A gente vai entender isso aí mais detalhe agora. Com alguns exemplos, inclusive, ali do Evangelho e dos outros livros. Decisão. Imagina que você está em família, está na convivência ali com seu avô, com sua avó, com seu tio, com seu pai, com sua mãe, seu filho, e teve uma situação que você ficou chateado, você ficou magoado, enfim. Pode ser uma situação ali de imediato, ou uma questão que foi uma atitude, né, da pessoa. E aí você decide perdoar. Você se sentiu ofendido, aí você decide perdoar. Trata de decidir pela paz. A mágoa é peso que carregamos. É necessário uma decisão por não sofrer mais, por não aumentar o tamanho ou consequência de um ato infeliz. Então você já foi ofendido, enfim, ou se sentiu ofendido. Agora cabe a gente vai aumentar essa situação, esse desconforto, alimentando mágoa, rancor, ódio, aumentando esse fardo que já foi colocado ali na situação. A gente vai ampliar isso ou vai decidir por ter paz, ou vai falar, olha, quem sou eu, né? Como diz o mestre, não julgueis para não ser julgados. Quem sou eu para apontar o dedo e julgar aquele semelhante? Jesus fala, né, para dar outra face, nesse sentido de você não alimentar o mal. Então, o mal já foi colocado, você já se sentiu ofendido. O que você vai fazer? Vai decidir pelo perdão? É escolha, Gabriel, mas é uma questão muito íntima, muito pessoal. Sim, mas não deixa de ser uma escolha, não deixa de ser uma decisão, né, por postergar essa coisa negativa, por aumentar essa situação que você já está vivendo, ou não. Claro que não é fácil. Se fosse simples, Jesus não teria falado, né? Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Seria uma coisa corriqueira. E além da decisão, tudo bem, você decidiu, ótimo, fantástico. Decidiu por perdoar. Próximo passo. Não adianta só decidir. Você decidiu, está no plano das ideias, está em algo abstrato. Mas e agora o que você vai fazer com essa decisão? Essa decisão tem que se concretizar em atos. Não adianta você falar, não, eu decidi perdoar, você nunca mais vai olhar para a cara da pessoa. A pessoa vai passar, você vai ficar com uma cara negativa, vai falar mal dela para outros, aí você só está se enganando, né? O perdão não cai do céu, necessita de trabalho e esforço para que seja conquistado. Aí tem a ver com um pouco que a gente vai falar do céu e inferno mais ali na frente. Não quer dizer que você precisa imediatamente com aquele familiar de abraçá-lo, de beijar. Se você conseguir, ótimo, fantástico. Mas o fato de você decidir por perdoar e tomar uma atitude, você pode respeitar ali o seu momento, enfim, no que você conseguir, que for possível, mas começar por não sofrer, né, essa decisão de não sofrer, de não alimentar essa mágoa, e também de ir num processo ali realmente de perdão, de perdoar. Mas não de superioridade, né? Falar, não, eu perdoo, né, eu sou maravilhoso, sou isso e aquilo, e você vai dar o perdão. Não é isso, não é isso. É algo do seu foro íntimo mesmo. Você decidiu, as suas atitudes vão estar congruentes com essa decisão. As pessoas, de repente, você nem precisa falar verbalmente, não, eu te perdoo, mas no seu íntimo você perdoou, né? E você vai demonstrar isso de alguma forma. E é processo. O que quer dizer isso? Leva tempo, né? Pode ser que não seja na mesma hora, pode ser que dependa de outras questões. Cada um tem seu tempo. Perdão não é necessariamente esquecimento. Por quê? Você fala, não vou mais pensar nisso. Tudo bem, se for um momento, pode ser que seja importante não pensar naquele fato, naquela situação. Mas não adianta você esquecer, porque uma hora vai vir à tona. Uma hora você vai encontrar com a pessoa, uma hora você vai pensar nela. Quando você estiver no sono, desprendido ali do seu corpo, você vai ter a oportunidade do reencontro, por exemplo. Em algum momento, você pode ter, na verdade. Né? A busca pelo esquecimento das ofensas, sem um trabalho que cure as mágoas, pode até mesmo representar fuga das dificuldades. Então, claro, se você for um trauma, se for uma situação muito difícil, natural que você não queira ficar ali pensando, refletindo sobre aquilo. Mas não adianta você fingir que não aconteceu. Porque uma hora ou outra vai virar à tona, uma hora ou outra você vai precisar ter algum contato com aquela pessoa, ou enfim, se você buscar a prece, né, você vai estar ali vibrando, vai estar ali emanando energia para aquela pessoa.
mas tem que respeitar o seu processo também, porque muitas vezes a gente precisa de um tempo para lidar com a situação, para refletir, para fazer as nossas orações e pedir amparo, pedir ajuda. De repente precisa de alguma decisão mais específica para resolver aquela situação toda e apaziguar os ânimos. Por isso que o perdão tem todas essas questões que são importantes, né? Que são necessárias para a gente não alimentar ainda mais o negativo, o que nos faz mal. E para alcançar esse objetivo, como eu falei, precisa de tempo, né? E esse tempo ele é muito particular de cada um. Tem gente que demora uma encarnação toda, também é uma decisão, né? Ou às vezes várias. Para perdoar, é necessário conhecer-se profundamente. E autoconhecimento é o caminho para esse perdão. Por quê? Quando eu começo a me conhecer verdadeiramente, eu sei, né, ou pelo menos imagino, que essas questões aqui eu já venci, então eu já consigo lidar melhor, isso aqui não vai me incomodar, não vai me tirar do meu basal, do meu prumo. Essa outra questão aqui eu já vou evitar de estar ali, né, discutindo, de estar ali colocando a tona, porque eu sei que se entrar numa divergência, numa discussão, isso aqui eu posso sair do meu equilíbrio, eu posso, enfim, acabar errando. Então, esse autoconhecimento é importante nessa convivência familiar, né? Porque se você sabe, tem questões ali que a pessoa tem uma fragilidade, né? Tem alguma questão, você sabe que mexe com ela, tem outra que mexe contigo, tem momentos que é importante você, não, agora não é a hora de falar sobre isso, né? Ou aquela situação que ela está passando, ela precisa enfrentar outras questões para depois você abordar o assunto. Então, o autoconhecimento, ele está nesse contexto. E tem tudo a ver com o perdão nesse sentido. Primeiro, para você evitar de ficar ofendido, que é o ideal, né? Quando a gente se conhece, a gente consegue ali lidar, porque é como se fosse comparar uma criança ali de 4, 5 anos com um adulto de 30. Vai falar a mesma frase para uma criança, ela vai tomar de um jeito. O adulto dele nem vai ligar. Então é nessa questão. Se a gente já venceu certas alguns apontamentos, a gente não vai ligar para a pessoa para tocar no assunto ou alguma atitude. Você fala, não vou dar tanta atenção, porque eu sei que ela não está bem, eu sei que é o momento dela, ela ainda não consigo vencer isso. Você já consegue não se sentir ofendido. Isso depende desse autoconhecimento. E autoconhecimento adquire como? Na convivência. Ah, Gabriel, mas a leitura é excelente, importante, ajuda. Ah, Gabriel, mas a reflexão é excelente, importante, mas é na convivência que a gente se conhece. E você fala, ah, não, mas isso aqui não me incomoda mais não, isso aqui eu já venci. Aí a pessoa vai lá e pisa no seu calo. Aí você, isso aqui está me incomodando ainda. Está me deixando ainda, né, inquieto, eu estou querendo reagir. Porque na convivência, no dia a dia, né, principalmente se você está na família que você está hoje, não é por acaso. Tenha certeza disso. Ah, Gabriel, mas é isso. A providência divina é perfeita. Nós temos nossas escolhas, né? Mas as nossas escolhas são limitadas. Nosso livre-arbítrio é limitado. A gente não pode ultrapassar a vontade do Pai. Então, se você está nessa configuração, algum motivo tem. Ah, mas eu decidi errado. Tudo bem. A gente não sabe, só vai saber quando desencarnar e ver o planejamento lá. E tudo assim, é como GPS. Tudo a gente vai, a providência ela vai ajustando. Você segue por esse caminho, ajusta aqui e você tem possibilidade. Não é assim, não, eu tenho que caminhar dessa forma e se você sair um pouquinho... Não. A direção é uma só. É o evangelho de amor. Agora, os caminhos são escolhas nossas. Mas se você está na direção certa, está na direção, prosseguindo rumo ao alvo, como disse Paulo, as oportunidades de fazer o bem, de se conhecer, de se amar, elas vão aparecer. E de perdoar também, né? Toda dor e sofrimento são consequências de interpretações das circunstâncias vivenciadas. Portanto, uma corresponsabilidade de quem a sente. Isso aqui é duro, né? Mas é importante. Se você está sofrendo, se você está magoado, você, qualquer um, encarnado ou desencarnado, a gente tem responsabilidade nisso. Ah, Gabriel, mas foi ele que falou isso, foi ele que agiu desse jeito. Sim, mas
o que a gente faz com essa atitude é responsabilidade nossa. A nossa reação sobre esse fato, essa circunstância. Então, toda dor e sofrimento são consequências das interpretações das circunstâncias vivenciadas. Ninguém pode fazer alguém infeliz sem o seu consentimento, mesmo que inconsciente. Está no livro Cura e Autocura, do André Moreira. E faz sentido, né? Porque Jesus ficou ofendido com qualquer um que xingou, que fez tanta coisa ruim? Não. Ele já é um espírito perfeito, puro. Ele já entende ali a imaturidade nossa, a nossa imperfeição. Claro, nós estamos muito distantes ainda de Jesus, mas à medida que a gente consegue dar mais um passo e tentar ali assimilar os seus ensinos, a gente começa a vencer certas questões. Então, a questão da ótica, né? Como é que a gente está enxergando as falas dos nossos familiares, as atitudes? A gente está apontando o dedo e julgando, mas ele tinha que fazer assim, tinha que fazer assado, né? Se fosse eu faria de outro jeito. Tá, mas não é você. A gente não sabe a bagagem espiritual de outras encarnações daquela pessoa. Não é para falar assim, não, mas então você está achando que é certo o que aquela pessoa fez, não é isso. Mas não cabe a nós julgar, não julgueis para não ser julgados. A gente sabe que de repente aquela atitude não tem dúvida, né, que está equivocada, mas quem somos nós para apontar para a pessoa e falar, não, ela está errada, que ela tinha que fazer assim, sabe? A gente pode estender a mão, né, e falar, olha, se tiver ao meu alcance, conta comigo. Eu vou te acolher, eu vou, enfim, fazer o que puder para te auxiliar. E tem um exemplo, não sei se eu coloquei agora, vou mais para frente. Tá, foi agora. Mudando-se a interpretação do fato, muda-se o próprio fato. Uma desgraça pode transformar-se em degrau evolutivo. Parece muito abstrato, aqui está esse exemplo dessas gêmeas siamesas. Mas poder trazer vários outros. Hoje elas já estão, acho que com uns 30 anos mais ou menos. Nessa época elas eram adolescentes. Não sei se dá para perceber, elas são gêmeas siamesas, então elas dividem o mesmo corpo, né? Elas têm individualizadas, né? Tem duas cabeças, uma comanda do lado direito, outra comanda do lado esquerdo. Então um braço, uma perna, uma comanda, outro braço, outra perna, outra comanda. Então se elas brigarem, não tem jeito, né? Estão coladas ali literalmente o tempo todo. Não tem opção. Aí perguntavam para elas, tem um documentário bem interessante, é a Abby Britton Hansen. Perguntavam assim, mas como é que funciona, né? Enfim, vocês não ficam enjoados aí de ficar o tempo todo? Não tem outra opção, a gente nasceu assim, não sabe como é que seria de outro jeito, e elas lidam com muita naturalidade. Elas fizeram faculdade, né, começaram a trabalhar, agora aqui elas são adolescentes, mas o documentário mostra ali no começo da vida adulta, com 20 e poucos anos. Elas dirigem, enfim, parece uma coisa assim, nossa, deve ser horrível, deve ser pavoroso, né, você ficar ali com essa limitação, porque elas não têm uma locomoção assim 100% natural, né, porque tem uma comandando cada parte do corpo, e tem uma série de limitações também, orgânicas, enfim. Mas para elas acham maravilhoso. Não, a gente acha muito bom, porque uma tem uma companhia da outra sempre, a gente tem liberdade, a gente dirige, a gente trabalha, faz tudo. Então parece ser uma coisa muito negativa para alguns, e para elas é uma benção, oportunidade, uma coisa positiva. Então é muito da forma como a gente enxerga a vida. Será que aquele fato que aconteceu, será que aquela doença daquele familiar é algo ruim? Ou é uma oportunidade de fortalecer o laço? Gabriel, muito fácil você falar que você não está passando, você não está sentindo na pele. Sim, mas quem está falando isso não sou eu. São os Espíritos, é Jesus, quando mostra para a gente nas experiências. E é escolha. Se a gente for olhar só o lado negativo, a gente vai carregar um peso que é desnecessário. Mas não é para você fechar o olho e falar, não, está tudo ótimo, maravilhoso, não precisa se preocupar com nada. Não, a gente sabe que não é isso. É um mundo de provas e expiações. Está passando pela progresso moral e espiritual, mas ainda estamos nessa fase. Então vamos passar por provas, vamos passar por expiação. O que é expiação? É a consequência natural de um ato equivocado. Você fez alguém sofrer, você vai sofrer a consequência natural daquilo. Está lá no Código Penal da Vida Futura, a gente vai falar acho que logo ali na frente. E o que é prova? É a oportunidade de você ver se está realmente, se você venceu essa questão íntima. Você venceu mesmo? Então vai lá, passa pela prova. Passa pela situação que vai ser uma situação difícil. Se fosse uma situação tranquila, corriqueira, não era prova. Né? Era uma situação do dia a dia.
essa parte aí. Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, da primeira parte do Céu e Inferno. Fantástico. Terceiro tópico, são 33 códigos, né, que os espíritos colocam de uma forma bem resumida, falando dessas relações. E o 16º fala o seguinte: o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Olha que legal. Então, se você sofreu, né, alguma questão, ou fez alguém sofrer, na verdade, você falou uma coisa ruim lá para o seu familiar, aí você se arrependeu, eu devia ter falado, caramba, me arrependi, na hora do calor da discussão eu falei que não devia. Já tem um ponto positivo. Por quê? Suaviza o estado da expiação. Então você vai amenizar as consequências desse ato negativo, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. E o que é reparação? Eles falam no seguinte, eu acho. Isso eu coloquei aqui. 17º. Aqui, coloquei. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a que se havia feito mal. Simples objetivo. Essa é a reparação. Você fez mal para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu filho, tudo bem, passou por a consequência disso, mas você tem a oportunidade de reparar, de fazer o bem àquela pessoa. Ah, Gabriel, mas eu não falo com aquela pessoa, eu rompi, tem anos que eu não falo com aquela pessoa. A gente vê isso, né? Às vezes um pai e uma mãe fica, às vezes, uma encarnação toda sem falar com o filho ou com uma filha. Não tem problema, você não precisa necessariamente falar, mas no seu íntimo, na oração, no que você puder ali, através de uma outra forma, o que você pode fazer para reparar isso aqui? Para fazer o bem àquela pessoa? Intuição, inspiração. Pede ajuda aos amigos espirituais, pede ajuda ao seu mentor. Você vai encontrar o caminho. Então essa é a reparação. Quando você tem o arrependimento, já suaviza essa consequência. E a gente sempre esquece, né? Porque a gente faz os outros sofrerem. A gente só lembra quando a gente está sofrendo. E olha só que interessante. Do contrário, o perdão seria uma graça. Então ele falou, olha, não é uma coisa que cai do céu, não é uma graça, não. E na verdade é uma anulação. Ou seja, quando a gente fala do perdão aqui, é uma conquista. É a consequência dessa reparação. E o próximo passo é a reconciliação. Tudo bem, você conseguiu ali conquistar o perdão. Ou seja, você reparou um erro que você tinha feito. Você fez a pessoa, cometeu um ato equivocado, a pessoa sofreu a consequência, está ali sofrendo. Você repara esse equívoco. Ótimo. Mas e a reconciliação? Vai ter uma hora que você vai ter que reconciliar. Reconcilia-se com o adversário quando você está a caminho com ele. Porque se demorar, né, ele vai falar para o juiz, enfim, você vai perder a oportunidade. E quando você vai ter outra? Não sei, pode ser que uma outra encarnação, pode ser daqui a séculos. Mas a reconciliação ela vai acontecer. A gente vê nos livros de Emmanuel, do Romance de Emmanuel, por exemplo, várias vezes alguns espíritos já progrediram, já avançaram, já têm ali condição moral e espiritual de estar em mundos mais evoluídos, mas eles falam, não, eu preciso reencontrar com aquele ente do passado em que eu magoei, enfim, ele já venceu, já avançou, mas ele sente a necessidade, porque tem um vínculo da reconciliação. Ele não consegue ter a consciência tranquila se não reconciliar. Todos nós, né, no caso. Então, não dá para fugir. Ou a gente vai só postergar, né? A gente pode fazer isso, mas vai só postergar, que uma hora a gente vai precisar enfrentar essa situação. Como lidar com o perdão nas relações familiares? Você tem um papel muito importante na sua família. Eu, Gabriel, você mesmo. Você é encarnado, você é desencarnado. Você tem um papel essencial dentro da sua família. Você foi destinado a um papel importantíssimo. Compreender esse papel é importante para você conseguir desenvolver da melhor forma as suas virtudes, colocar ali ao dispor dessa família. E no livro SOS Família, a gente vai focar na relação pais e filhos, tá? Porque não daria tempo, né, de falar das outras também. E Joana fala de uma forma muito didática sobre isso.
Grande tarefa, falando dos pais, né? Grande tarefa se reserva aos pais no que tange aos valores é educação. Deveres que não podem ser postergados sob pena de lamentáveis consequências. Então, a responsabilidade dos pais, a educação. Aqui, lembrando que no próprio livro dos Espíritos, Kardec questiona e esclarece que fala da questão moral, né? Não é a instrução. É importante, claro, mas não é a instrução aqui. É a questão realmente das atitudes. Educação pelo exemplo, né? Educação ali realmente do agir, sob pena de lamentáveis consequências. Então, é importantíssimo. Responsabilidade dos pais, os valores da educação. Não podemos delegar isso. Os pais não podem delegar, por mais que tenham auxílio, né, da escola, dos avós, ou de quem quer que seja. Mas a responsabilidade é intransferível. Nem o excesso de severidade para com ele, para com o filho, né? Nem o acúmulo de receios injustificados ou exagerada soma de aflição por ele. Não temos receita de bolo, mas Joana está dando a direção, né? Nem o excesso, nem a omissão. A gente vai encontrar o caminho caminhando, né? Então, à medida que for avançando, à medida que vai agindo, você vai falar, não, tá bom, isso aqui eu acertei, isso aqui eu errei. Lembrando que o filho e a filha não foi o espírito que surgiu nessa encarnação. A gente esquece disso. Ele tem uma história espiritual extensa. Então, tem as questões dele no passado. Ah, Gabriel, mas é muito novo, muito nova. Ok, mas é um espírito imortal. Pode estar hoje ali com 5, com 6, com 7, com 10, com 20, com 30. Mas ele tem ali séculos de experiências acumuladas. Nem um acúmulo de receios injustificados. Porque a gente tem muita coisa assim, mas eu tenho pena dele ou dela, porque a mãe ou o pai está longe, porque tem a doença XYZ. Se ele tem essa questão, se o pai ou a mãe não tem convívio, se ele tem uma doença específica ou mais de uma, tem um motivo, tem um porquê disso, não é por acaso. Não foi de repente, não, por acaso, não. Tudo tem um motivo. A gente não compreende porque é uma bênção. Nós temos um esquecimento e não sabemos plenamente os detalhes. Porque se a gente soubesse, talvez a gente nem conseguiria conviver com esse familiar. Se a gente soubesse o porquê que ele tem isso, que ele deixa de ter aquilo. Por isso que a providência divina faz nisso, né? Dá a oportunidade de esquecer para aprender a amar. Mas se os pais negligenciarem, se os pais falharem, responsabilidade deles, né? Não somos nós, como filhos, que temos que apontar o dedo e julgar. A irresponsabilidade dos progenitores, de forma alguma, justifica a falência dos deveres morais por parte da prole. E a Joana fala, né, desses deveres. Acho que eu coloquei aqui mais à frente. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais. Quando fortes, ser-lhes a companhia e jovialidade. Quando fracos, a proteção e o socorro. É nossa responsabilidade com os filhos de dar esse amparo, de dar esse suporte. E muitas vezes é mais simples do que a gente imagina. A gente coloca às vezes uma coisa muito complexa quando às vezes é só ouvir. É só olhar no olho e escutar. Mesmo que ele repita, né, várias vezes. A gente tem, né, vai passando os anos com a idade, a gente tem essas questões, né, da memória, ou da teimosia mesmo, né, que a gente tem essas questões e vai agravando. Não, mas é melhor desse jeito, que nem criança, né? Ah, melhor desse jeito, não, mas eu quero desse. Então é um exercício, não é fácil, a gente não pode apontar o dedo, fulano faz, cicrano não faz, enfim, cada um tem suas limitações, suas questões. Mas a gente tem que fazer até o nosso alcance. Né? Ser-lhes companhia e jovialidade, quando fracos, a proteção e o socorro. Então aproveitem, né, cada fase, cada momento dessa encarnação. Porque cada fase tem as suas próprias necessidades. E para a gente dar um exemplo, e também já está aproximando do encerramento, eu queria trazer essa história está no livro Juventude Interrompida, que é publicado coordenado, na verdade, pela Federação Espírita aqui do Capixaba, que foram várias mensagens de jovens que foram reunidas para preparar na época
encontro de juventude espírita, de mocidade espírita. E essa foi uma das jovens, a Joana. E a Joana, falando rapidamente da história dela, Joana, na última encarnação, ela era espírita, ela era bem jovem e começou a evangelizar quando ela tinha entre 12 e 14 anos, se ela era adolescente, já evangelizava crianças. Então ela tinha essa tarefa fantástica, assim, ela gostava muito, se identificava muito, e ela tinha uma programação encarnatória, e uma das questões era se envolver com a tarefa de evangelização, e ela cumpriu, reencontrou com um ente já do passado, que ela tinha muitas encarnações com Felipe, que nessa última encarnação chamava Felipe, e eles eram namorados, já tinham sido casal em outras encarnações, e acabou que ela engravidou, ainda jovem, bem jovem, e ela começa a relatar na mensagem, quando ela está sendo levada, que ela não sabe muito bem o que era, apareceu um hospital, no íntimo dela ela sabia que se tratava ali de um local para a prática de aborto, mas não tinha sido avisado verbalmente para ela, ou seja, o namorado estava levando ela para ela fazer um aborto, mas não tinha sido falado ali verbalmente, mas no íntimo dela ela sabia. Ela estava lutando, ela não queria, mas ao mesmo tempo ela quis agradar o namorado e acabou cedendo e cometeu o aborto. Só que ela não resistiu, ela desencarnou em razão do aborto. E aí, assim, nesse momento que ela desencarna, ela se vê numa situação ali, num local que, pelo que ela descreve, seria o que a gente vê no livro de André Luiz, seria um local de umbral, em que ela é acusada, ela é apontada, enfim, de várias coisas, e ela fica desesperada, ela não entende, ela já fala que vê como se fosse monstros, e naquele momento ela, desesperada, fala: Jesus, onde está você? Me ampara, me ajuda. E nisso que ela consegue conectar, ela vê espíritos assim de luz, né, amparando, auxiliando, e levam ela para um local que é um pronto-socorro. E aí a Joana fala que começa a recuperar, né, começa a se auxiliar ali, e ela não sabe ainda que está desencarnada. Um enfermeiro, né, aparentemente enfermeiro, fala: não, fica tranquilo que você vai entender o que está acontecendo. E aí chega para ter uma visita para você. Mas quem é? Não, calma. Você já vai receber, posso chamar? Aí chega a mãe dela, e quando ela vê a mãe, ela entende que ela está desencarnada, porque a mãe dela tinha desencarnado quando a Joana tinha 9 anos. Ela falou, e ela é espírita, ela falou: tá, entendi, então que eu desencarnei. E aí começa a falar que aconteceu: olha, você já vinha ali na situação de antecipar a desencarnação em outras encarnações, essa gravidez ela está planejada mais para frente, vocês não se precaveram e acabaram antecipando, e ainda teve essa questão aí do aborto. E fala do filho dela, que falou: olha, ele é um espírito que te ama muito, mas ele está com muito ódio, está com muito rancor, e acabou se afastando. Enfim, foi passando o tempo, Joana falou: olha, mas eu não devia estar no umbral, por que eu estou aqui? O que aconteceu? Ela falou: não, você tem muitas conquistas. E ela fala para a Joana que as crianças que ela evangelizava oravam por ela. E com isso ela teve a oportunidade de ser amparada pelo carinho e pelo amor dessas crianças. E ela depois é relatado numa outra carta em que ela teve a oportunidade de reencontrar com esse filho, e que foi ali feito um momento de perdão e reconciliação, né, apesar dessa expectativa desse espírito. E para mostrar assim, que não tem um roteiro pronto, né, que há acertos e erros nessas relações familiares, mas são decisões nossas, né, do que fazer ou deixar de fazer, e mesmo depois dos equívocos, de buscar ali, seguir adiante. Aí depois a gente não teve mais notícias, mas ela falou que na época, isso tem um pouco mais de 10 anos, na época ela falou que ela estava perto de reencarnar, então a gente imagina, pelo tempo, provavelmente ela já reencarnou. E para a gente encerrar, deixar não são os da consanguinidade dos verdadeiros laços de família, sim os da simpatia e comunhão de ideias, para a gente reforçar a importância, né, de desenvolver esses verdadeiros laços
na nossa família. Porque se você veio numa família consanguínea, é nossa obrigação desenvolver esse laço. Se você veio da família do coração, aí é uma obrigação, da mesma forma, manter e fortalecer esses laços. Para a gente encerrar, uma frase de Emmanuel: aquele que procura reconciliar-se é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. Então, estar em família é a oportunidade do perdão, é a oportunidade de reconciliação e acima de tudo, é a oportunidade do alto amor e do amar ao próximo de uma forma intensa, cotidiana e constante. Então, possamos aceitar esse convite, que não é um convite fácil, não é simples, mas é necessário, de buscar esse amor diário e cotidiano em relação aos nossos familiares. Sejamos em paz.